Finalmente. Então, sua internet é muito boa, viu? Que a internet da Finlândia não é boa, não. Eu já falei para vocês isso, inclusive. Não, definitivamente a internet da Finlândia não é boa. Eu não estou gostando da internet finlandesa. Bom dia, Lívia. Vamos lá, vamos começar a dar continuidade. A gente está perto do fim, certo? A gente vai agora para os últimos 4, 5 assuntos aí de história geral, certo? De história geral, que a gente vai trabalhar com vocês a Guerra Fria, que dentro de uma linha temporal, ok? Dentro de uma divisão temporal, vocês sabem que o tempo e o espaço são os nossos balizadores históricos, certo? Não existe história sem definição de tempo, certo? E sem definição de espaço, sem de onde e quando aconteceu, ok? Então, a Guerra Fria ela é um processo histórico que oficialmente começa com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e ela vai, alguns historiadores põem até 1989, outros até 1991, certo? Eu vou botar 1989, que é a queda do Muro de Berlim, que tem um contexto simbólico muito grande, e iremos falar sobre ela na próxima aula, certo? Porque não vai dar tempo do hoje. E dentro dessa grande divisão temporal que a gente vai botar o século XX, dentro desse contexto maior do que a Guerra Fria vai passar pelo mundo, vários outros processos históricos eles vão ocorrer também, certo, pessoal? Então, dentro deste palco que o mundo vai se transformar com a Guerra Fria, a gente vai ter, por exemplo, o Maio de 68, a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, a gente vai ter as independências dos países africanos e asiáticos, a gente vai ter o contexto dos golpes e dos governos militares que vão ocorrer na América Latina ao longo desse final do século XX, do meio para o final do século XX. A gente vai ter a Revolução Cubana, a gente vai ter a Revolução Chinesa. Então, dentro do contexto maior que foi a Guerra Fria, a gente tem vários outros processos históricos acontecendo simultaneamente, ok? E é a Guerra Fria que vai ser o palco onde esses processos históricos vão acontecer. A partir dela e a partir da relação em que essas duas potências vão ter no mundo a partir de agora, que vários outros processos históricos vão ser marcados, vão ser demarcados, ok? Então, eu quero que vocês se liguem muito nessa ideia que a maioria dos processos históricos que eu vou falar para vocês a partir de agora, de 1945 até os nossos tempos mais recentes, ele tem como pano de fundo o contexto da Guerra Fria, ok? Então, por exemplo, quando o Egito for dar aula para vocês de ditadura militar no Brasil e do golpe de 64, né, o golpe militar de 1964, que foi em 1º de abril e os caras comemoram no dia 31 de março, porque dia 1º de abril é dia da mentira. Veja que tosco. Deixa eu aceitar. Lívia caiu e Stephanie está chegando. Pronto. Dentro desse acontecimento do golpe de 1964 no Brasil, a gente vai ter a Guerra Fria como contexto e a influência, né, a disputa entre esses dois países, certo? Os antecedentes dessa guerra a gente já viu ao longo do tempo. A gente passou todo o ano, mas eu estou gravando, Olivia, não se preocupe. A gente passou todo o ano vendo esse contexto, certo?
do que vai acontecer antes da Guerra Fria. O que é que eu quero que vocês tenham em mente? Quando a gente está falando do período anterior à Guerra Fria, a gente está falando de um mundo que, do ponto de vista da política internacional e da geopolítica, era um mundo que a gente chama de multipolar. O que é um mundo multipolar? É um mundo onde a gente tem vários atores dentro da política internacional com peso de voz e de participação e de ação nas tomadas de decisões e nas transformações que o mundo vai ter. Então, quando a gente vai para o quando a gente vai para o imperialismo, que é uma fase do capitalismo, como eu já disse aqui para vocês, a gente tem um capitalismo em ascensão, com características extremamente monopolistas e autoritárias, certo? E onde tinha vários estados-nações, vários países disputando territórios, influências, poderes, controles populacionais e tudo mais, certo? Todos esses países eram capitalistas, ok? Quando chegamos no fim da Primeira Guerra Mundial, e a partir de 1917, a gente vai ter um novo rearranjo, ok, da política internacional, porque em 1917, como está no slide aí, a gente tem a Revolução Russa, que vai marcar a chegada de um novo país neste campo da política internacional e que vai ter uma base ideológica, econômica e social diferente dos países capitalistas. A partir de agora, a Rússia vai se transformar na União Soviética e ela vai adotar a ideologia socialista, ela vai adotar uma nova visão de sociedade, ela vai adotar uma nova perspectiva de mundo, uma nova perspectiva de ação. E a partir da ascensão da União Soviética, como um grande ator de peso econômico no mundo, de peso militar, de peso político, certo? A gente começa a naturalmente criar, os países começam a naturalmente a criar uma cisão entre essas duas visões de mundo, digamos assim. Esta cisão, certo? Porque agora o capitalismo vai passar a ter um concorrente, vai culminar quando acaba a Segunda Guerra Mundial, certo? A crise de 1929, ela vai ser chamada também de uma crise do liberalismo. E não se esqueçam, o liberalismo é uma ideologia econômica, política, capitalista, certo? Que prega a não intervenção do Estado na economia, que prega que o Estado seja mínimo, etc, etc, etc. Tanto é que a crise do liberalismo vai dar margem para a ascensão dos regimes totalitários, certo? Como a Hannah Arendt bem falou, do nazismo, do stalinismo, do nazismo, do fascismo, do salazarismo, do franquismo, etc. A gente vai ter a Segunda Guerra Mundial, e quando a Segunda Guerra Mundial acaba, os dois principais países vencedores da Segunda Guerra Mundial vão ser Estados Unidos e União Soviética. Ok? Então, esses dois grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, com ideologias distintas, com posicionamentos políticos, econômicos, sociais e de visão de mundo diferentes, vão passar agora a brigar entre si, ok? Vão começar a disputar entre si por uma hegemonia no mundo, e essa disputa entre eles vai arrastar os países em torno dela. É por isso que eu quero que vocês foquem na ideia
da Guerra Fria como um pano de fundo para os acontecimentos históricos que a gente vai ter a partir de 1945 até 1989 ou 1991, certo? O que não cabe mais, pessoal, o que não cabe mais é falar de comunismo ou socialismo hoje, ok? Quando vocês veem determinados atores políticos, determinados grupos ideológicos, porque no final das contas são ideológicos, afirmando que há um perigo de comunização do nosso país, ou que há um perigo de uma possível revolução comunista no país, hoje no século XXI, essas pessoas são, no mínimo, esquizofrênicas, mas elas também podem ser caracterizadas como, digamos assim, elas podem ser caracterizadas como uma visão superada do ponto de vista intelectual, certo? Bom dia, Ana. Por que eu digo isso? Porque se no século XX a gente de fato teve um risco e uma possibilidade dentro do contexto da Guerra Fria de disputa, e essa disputa arrastou os países dentro dela, então você poderia falar em um risco dos países terem processos de transformação e processos revolucionários na qual eles viessem a ser comunistas, socialistas ou o que você queira falar. Hoje, isso não existe, certo, pessoal? Não há a mínima possibilidade do Brasil, por exemplo, vir a ser comunista. Qualquer afirmação de pessoa, político, intelectual ou qualquer que seja, dizendo para vocês que há um risco do Brasil virar comunista ou de que ele tem que lutar contra um comunismo, é delírio, ok? É delírio, certo? Não há a mínima possibilidade disso acontecer, tá certo? Vou repetir para vocês. Se durante o século XX, entre 1945 até 1989 e 91, havia a possibilidade, no Brasil nunca houve essa possibilidade, certo? Eu estou trabalhando num esquema hipotético aqui com vocês, de haver um processo revolucionário comunista. Hoje é impossível. Estou dizendo assim, ó, impossível, certo? Quando falamos, o Egito vai detalhar para vocês melhor isso. Quando falamos do caso específico, o Brasil é um país capitalista liberal, certo, Lívia? E a gente também pode falar que o Brasil é um país conservador com características de autoritarismo, certo? Mas oficialmente o Brasil é Capitalista o quê, professor? liberal. Literal. Liberal. 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 Certo? Do ponto de vista histórico, quando a gente analisa a história do Brasil, o único momento, certo? O único momento em que o nosso país passou por algo parecido de ter uma possibilidade, uma mínima possibilidade de virar comunista, foi no ano de 1935. O ano de 1935 aconteceu um processo que a gente não pode chamar de revolucionário, né? Porque ele é mais parecido com a rebelião, que é chamado de intentona comunista,
certo? Essa intentona comunista foi um processo de rebelião militar de alguns grupos militares tentando implantar o comunismo no país. Veja, o ano é 1935, é anterior à própria Guerra Fria, certo? É anterior à própria Guerra Fria. O Luiz Carlos Prestes, o famoso Luiz Carlos Prestes, que era um tenente de um movimento tenentista, acho que o Egito já deve ter falado para vocês sobre isso, porque ele já falou de Vargas e tudo mais. O Luiz Carlos Prestes, que era um tenentista, ele se virou comunista, certo? E organizou, junto com outros tenentes militares, com outros militares, uma tentativa de revolução comunista no país, que foi uma vergonha, completamente fracassado, algo que não teve nem possibilidade de dar certo. Os únicos 2 estados em que houve uma fagulha de revolução comunista, digamos assim, foi aqui na Paraíba, em algumas partes do interior, nem na capital teve, em Natal, lá no Rio Grande do Norte, certo? E mesmo assim foi completamente vencida pelos militares de maneira muito rápida. Depois disso, pessoal, em nenhum momento houve a mínima possibilidade da gente ter algum processo revolucionário que fizesse o Brasil se transformar num país comunista. Tudo bem? Isso é, inclusive, motivo de discussão, porque os militares, o Exército Brasileiro mesmo, ele ficou, desde a intentona comunista, transtornado com isso. O Exército Brasileiro ele ficou, digamos que, traumatizado com a intentona comunista, porque quem comandou essa tentativa, quem comandou esse levante, foram membros do Exército Brasileiro, foram tenentes do Exército Brasileiro, certo? Luiz Carlos Prestes e outros tenentistas que tentaram fazer esse levante comunista e não deu certo. E aí o próprio Exército Brasileiro que vai parar e vai olhar e disse, ué, eu tenho comunistas no meu seio, eu tenho comunistas dentro da minha tropa, e o Exército Brasileiro vai passar a perseguir amplamente e a se dizer anticomunista e falar que há uma possibilidade de ter uma revolução comunista no Brasil ou coisa do tipo. Por causa da intentona comunista de 1935 e por causa do contexto da Guerra Fria, certo? Fazia um pouco de sentido em ter esse tipo de discurso que o Exército mantém até hoje, de que há a possibilidade de haver uma revolução comunista no Brasil, ou de que há comunistas infiltrados, ou qualquer coisa desse tipo. Continuar dizendo isso, pessoal, em pleno século XXI, é esquizofrenia ou delírio, certo? Não tem outra possibilidade. Não há outra possibilidade. Não há risco algum de haver algum tipo de possibilidade do Brasil virar comunista no século XXI, certo? Não só no Brasil, mas em todos os outros países do mundo. Porque a Guerra Fria acabou em 1989, certo? Continuando, esta Guerra Fria, ela é uma guerra ideológica, de cunho político, militar, econômico e social, certo? Entre esses 2 países. Não aconteceu uma guerra de fato entre os 2 países. É por isso que a gente usa o termo Guerra Fria, certo? Porque em nenhum momento Estados Unidos e União Soviética foram as vias de fato. Em nenhum momento Estados Unidos
ou União Soviética trocaram socos, certo? Trocaram socos. Eles sempre investiam em um lado, o outro país investia em outro, e chegou perto, Zac, na crise dos mísseis, certo? Isso, perfeito. Na crise dos mísseis houve uma possibilidade. Inclusive, fazendo um adendo, já que você iniciou, quem quiser acompanhar mais sobre essa história, tem um filme muito bom chamado Os Sete Dias que Abalaram o Mundo. Lívia, eu não entendi sua pergunta. Qual era o papel do comunismo? De verdade. Certo? Depois pense, reformule, ou depois manda para mim no WhatsApp que eu mando áudio para você respondendo, tá certo? O que era, o que é. Olha, meu bem, dizer o que é comunismo de fato é algo que eu passaria 6 meses falando para você. Mas o comunismo e socialismo, certo? Ele é uma ideologia política, econômica e social, tal qual o capitalismo é, certo? Os 7 dias. Não, o filme, deixa eu achar aqui para vocês. Eita, eu errei mesmo, são os 13. Com Kevin Costner. Deixa eu mandar o link aqui. É esse mesmo. Faz tanto tempo que eu assisti esse filme. Assisti em 2001 esse filme, faz muito tempo. Meu Deus, como o tempo passa. Aff, Maria. Continuando, certo? Então, a partir de 1945, os dois países eles vão forçar os outros países a entrar na esfera de influência deles, seja emprestando dinheiro, seja por meio de armamento, seja por meio de guerra. Então, a gente vai ter, a partir de agora, uma série de acontecimentos ao longo do mundo em que, repetindo, vamos ter a Guerra Fria como pano de fundo, certo? Então, aqui, por exemplo, vai ser dentro do contexto europeu, ok? Dessa influência que essa disputa ideológica entre os dois países vão ter. A Alemanha, por exemplo, ela vai ser dividida ao meio, literalmente, onde a Alemanha Ocidental vai ficar sob o controle norte-americano e a Alemanha Oriental vai ficar sob controle soviético, certo? E essa partezinha aqui, ó, que eu estou botando no mouse para vocês, é a capital da Alemanha, Berlim, certo? E aí os países vencedores vão ratear Berlim. Vai ser muito traumatizante essa experiência para a Alemanha, mesmo assim. Vai ser bem pesado até hoje. Tanto é que a ascensão da extrema-direita na Alemanha e a presença dos partidos de extrema-direita e dos votos da galera de extrema-direita dentro do contexto da política alemã atual, ela é marcada pelas cidades e pelos locais que foram da Alemanha Oriental, que foram soviéticas, certo? E para marcar justamente esse processo de influência entre os países, né, essas duas potências elas vão criar planos econômicos, certo? Literalmente de emprestar grana para os países para trazer esses países para o lado deles. Então, em 1947, os Estados Unidos eles vão criar o Plano Marshall. E o Plano Marshall é justamente emprestar dinheiro aos países europeus, que eles querem ter apoio, para que esses países se reconstruam. Então, a ideia dos Estados Unidos era criar um laço entre esses países e criar um bloco unido, capitalista, de apoio, de enfrentamento ao bloco socialista, certo? Então, a ideia é justamente
tentar fazer com que os Estados Unidos passassem a ter uma maior força e um maior apoio dos países europeus após a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque a União Soviética se localiza aqui na Europa, certo? Então, quanto mais presença os Estados Unidos pudesse ter dentro do continente europeu, maior seria a força que ele teria para combater a União Soviética dentro desse jogo político. A União Soviética ela vai responder a isso, certo? Esse mapa mostra os países que mais receberam recursos do Plano Marshall. Percebam que Reino Unido, França e Alemanha foram os 3 países que mais receberam, certo? Reino Unido, porque tem uma ligação histórica natural com os Estados Unidos da América, né? Os Estados Unidos era colônia inglesa até 1776. A França, porque foi um dos países que foram invadidos pela Alemanha na Segunda Guerra e sofreu pesados reveses e teve que, inclusive, ser libertada pelos aliados. E a Alemanha, porque a Alemanha foi, como eu disse a vocês, dividida em duas. Um lado oriental, comandada pela União Soviética, um lado ocidental, comandada pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos justamente emprestou muita grana para a Alemanha se reconstruir, para que a Alemanha servisse de exemplo como o capitalismo seria bom e tudo mais. Tem um detalhe importante, pessoal, que esse período, essa fase do capitalismo, que eu vou pegar de 1945 e a gente vai mais ou menos até 1980, por aí, ele marca uma transformação do capitalismo, certo? Para o que ele era no imperialismo, no século XIX, certo? Se no século XIX a gente vai ter um sistema capitalista monopolista, extremamente violento, que invadia territórios, escravizava populações, como a gente vai ter na África e na Ásia, né? Se você pegar o que a Bélgica fez no Congo e o rei Leopoldo II fez no Congo, depois se vocês quiserem dar uma pesquisada aí, a gente teve um extermínio da população congolesa pelo capitalismo belga, certo? Então, o capitalismo ele vai se modificar, ele vai se reformar, ele vai ficar mais humano, certo? Diante do perigo da derrota que ele passou a ter, né? Ele vai passar a ter um rival, de fato. Então, o sistema capitalista ele vai mudar. Esta mudança do sistema capitalista, a gente vai começar a chamá-lo de estado de bem-estar social. Então, dentro do próprio sistema capitalista, a gente vai ter reformas que visavam melhorar a qualidade de vida da sua população, certo? Então, é a ideia de que o Estado vai oferecer um serviço público de saúde universal e gratuito para a sua população. É a ideia de que o Estado tem que fornecer também um sistema universal de educação e de que a escola precisa ser boa para todas as pessoas. É a ideia de que o Estado precisa contribuir e ajudar para planejar a vida do seu cidadão, para que no final da sua vida ele tenha uma qualidade de vida na sua velhice, certo? Então, isso aí a gente chama de estado de bem-estar social, que vai ser uma característica, certo, do capitalismo, principalmente na Europa, ao longo dessas décadas, certo? Então, por exemplo, até hoje a Espanha tem um sistema universal de saúde que é considerado um dos melhores do mundo. O sistema de saúde italiano também é um sistema de saúde de extrema qualidade.
O sistema de educação finlandês, o sistema de educação daqui, por exemplo, ele é 100% público e gratuito para todo mundo. A gente tem pouquíssimas escolas particulares aqui, pessoal. Você tem menos de 3% de escolas particulares aqui na Finlândia, por exemplo, e são escolas que possuem características específicas. Então, são escolas religiosas, né, confessionais, ou escolas de língua estrangeira, ou escola que a gente chama de escola de algumas profissões específicas, mas o próprio Estado oferece escolas vocacionais de treinamento também gratuitas. Então, a gente tem o que a gente chama de estado de bem-estar social sendo criado a partir daí, porque o capitalismo vai ceder, com medo de que houvesse uma revolução comunista nos países, ou o capitalismo ele vai ceder, certo? Então, quando o Plano Marshall acontece, a União Soviética, diante desse choque, diante dessa treta, diante dessa rixa, certo? Entre capitalismo e socialismo, também vai lançar o seu plano econômico, o plano de ajuda econômica, que é chamado de Comecon, certo? Que é justamente o plano de assistência econômica mútua para a reconstrução dos países socialistas que foram afetados também pela guerra. Então, a gente vai ter a Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Hungria, Bulgária, Polônia, que vão receber auxílio financeiro para que se reconstruam e que melhorassem isso. A partir disso, certo? A gente vai ter a criação do que a gente chama de cortina de ferro. Alguém já ouviu falar desse termo? Alguém já ouviu falar da cortina de ferro, pessoal? Sim? Não? Não, Não. Arthur? Não? A cortina de ferro vai ser a divisão entre essa área de influência entre países do norte da Europa, certo? E países do leste europeu. A Europa meio que vai ter uma cisão mesmo entre capitalismo e socialismo, certo? Então, a cortina de ferro vai ficar do lado dos países do leste europeu, certo? Hungria, Letônia, Estônia, Lituânia, e é por isso que vão chamar de cortina de ferro. E do lado do norte da Europa, do lado ocidental, a gente vai ter os países capitalistas, certo? Noruega, Inglaterra, França, Alemanha Ocidental e tudo mais. Vai ter literalmente uma proibição das pessoas e de produtos econômicos de transitarem de um lado e do outro. Vai haver meio que uma cisão mesmo, por isso que o termo é chamado de cortina de ferro, ok? Então, a gente vai ter do lado do leste europeu esse grupo de países que vai ser caracterizado como a Europa Oriental, e do lado capitalista a gente vai chamar de Europa Ocidental. É por isso também, só para a gente dar uma finalizada rápida, que a gente vai ter uma caracterização do mundo no final do século XX entre primeiro, segundo e terceiro mundo, né? Primeiro mundo seria os países capitalistas avançados, o segundo mundo vão ser os países socialistas e o terceiro mundo vai ser a gente, os países capitalistas fracassados, pobres, etc, 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 né? Já eu mostro o mapa dessa divisão para vocês, que não existe mais, certo? Hoje a gente tem um mundo diferente do mundo que a gente teve no século XX, certo? Para além dessa organização econômica que a Guerra Fria vai caracterizar, a gente vai também ter uma organização militar dos países que vai representar, de novo, essa Guerra Fria. De um lado, a gente vai ter a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Eu vou até escrever aqui para vocês não esqueçam o que é a OTAN. Atlântico, certo? E do lado socialista a gente vai ter
o Pacto de Varsóvia. Não sei se vocês sabem, Varsóvia é a capital da Polônia. E os dois são cooperações com objetivos militares, certo? De estratégia e de defesa militar. Tudo bem? Então, a OTAN vai ter esse número enorme de países com objetivos de cooperação. Por que você está dizendo isso, Arthur? Não entendi. I don't understand, my friend. Por causa do sonzinho da tecla, é? Não, não, nada a ver, nada a ver. São muitos anos de prática, rapaz. Tenho um computador desde 2000, 2001, sei lá. Eu adoro esse tipo de teclado aqui, ó. Até hoje, comprei um teclado Bluetooth desse jeitinho aqui, porque esse é o melhor teclado que existe. Voltando. A OTAN, que vai ser esse pacto de defesa mútua militar, ela vai congregar todos esses Estados-membros e eles vão justamente atuar em conjunto para responder qualquer perigo comunista, certo? A OTAN existe até hoje, certo? E ela foi bastante modificada ao longo do tempo. Mas naquela época, o objetivo deles era justamente esse, de responder qualquer possibilidade de ataque comunista, que eles iriam se unir e atacar em conjunto. Deixa eu dar uma pausa aqui, porque nosso tempo vai